Bem-vindos à nossa aula de literatura online. Hoje vamos iniciar a leitura e estudo do livro Um Estudo em Vermelho. Um dos livros mais interessantes sobre Sherlock Holmes, porque vai mostrar o início da trajetória desse detetive, traços de sua personalidade e como era sua vida antes da fama. Bem, o livro foi escrito por Arthur Conan Doyle, nascido em 1859, foi médico, era escocês e escreveu cerca de 60 histórias sobre Sherlock Holmes. Mas a sua vida não era só a literatura, só escrever. Ele teve também uma família, 5 filhos e morreu em 1930. Dizem que as últimas palavras de um homem são as mais importantes da sua vida. Você sabe quais foram as últimas palavras do seu avô ou do seu bisavô? As últimas palavras de Conan Doyle foram dirigidas para sua esposa e ele disse assim: "Você é maravilhosa." Conan Doyle viveu para a literatura, para sua profissão, que era a medicina, e para sua pátria, o Reino Unido. E quem conseguir visitar o túmulo dele, na lápide, vai encontrar a seguinte inscrição: verdadeiro aço, lâmina afiada. Arthur Conan Doyle, cavalheiro, patriota, médico, homem de letras. Aqui nós temos a primeira capa do livro Um Estudo em Vermelho, livro que foi publicado em 1887 e apareceu em um volume único como livro, como conhecemos hoje, em 1888. Nele aparece a seguinte inscrição: reimpressão das memórias do Dr. John Watson, ex-oficial médico do Exército Britânico. Quem é esse Watson? Temos uma imagem aqui. Esse é o ator que fez Watson na série mais recente sobre Sherlock Holmes. E o Watson é um médico e é ele que vai fazer a narração das aventuras de Sherlock Holmes. Ele se apresenta assim: no ano de 1878, formei-me em medicina pela Universidade de Londres. Tornei-me um médico militar e comecei a trabalhar no 5º Regimento de Fuzileiros de Northumberland, como cirurgião assistente. Nessa época, veio a Segunda Guerra Afegã. Fui para Kandahar, onde encontrei minha unidade e imediatamente assumi minhas novas funções. Então, sabemos que ele é militar e que foi para o Afeganistão. Aqui uma imagem do exército britânico. E a profissão dele, médico assistente. Perceba que o médico assistente não é porque ele é médico que não deixa de carregar a sua arma. Aqui eu mostro para vocês uma fotografia do povo afegão e no mapa a localização do Afeganistão. Como vimos, ele está em uma guerra, a guerra afegã, e a certa altura Watson é atingido. A campanha trouxe honras e promoções para muitos, mas a mim só proporcionou desastres. Numa batalha, a bala de uma espingarda afegã atingiu-me o ombro, fraturando o osso e raspando a artéria subclávia, uma artéria importante que poderia ter causado a morte para ele. Teria caído nas mãos dos ferozes Ghazis. Ghazis são os guerreiros muçulmanos. Se não fosse a coragem de Murray, que me pôs num cavalo de carga e conseguiu levar-me são e salvo para as linhas britânicas. Então, sabemos que esse colega dele do exército, Murray, salvou a vida dele. Ele teria sido morto. E teria sido uma morte cruel. Ferido de guerra, não podendo mais combater, ele retorna ao seu país natal. Retorna à Inglaterra. Aqui, uma foto da Inglaterra no século XIX, período em que o Watson viveu. E aqui, uma foto atual, na parte de baixo. Watson narra assim o seu retorno à Inglaterra.
Não tendo parentes na Inglaterra, achava-me tão livre como o ar. Mas meus rendimentos eram pequenos. Estava em Londres. Ali fiquei algum tempo instalado em um hotel, levando uma existência sem conforto nem sentido e gastando muito dinheiro. Estava quase em falência. Tive que fazer uma escolha: permanecer em Londres ou ir viver no campo. Para permanecer em Londres, teria de alterar completamente o meu modo de vida. Escolhi Londres e resolvi sair do hotel e alojar-me num domicílio mais barato. Por esse trecho, nós sabemos que ele levava um estilo de vida bem caro. Ele não explica o que fazia, mas era algo que gastava muito dinheiro. Então, ou ele iria para o campo, ou, se permanecesse na cidade, na capital, teria que ir para um lugar mais barato. E é aí que começa a história. É a partir dessa mudança que ele vai conhecer essa outra pessoa que também está procurando um lugar mais barato para viver. E agora se trata de Sherlock Holmes. Os dois vão ser apresentados e vão combinar de morar juntos. Holmes é marcado por ser um homem excêntrico. O que é um indivíduo excêntrico? É aquele que foge do comum, que não está no centro, não segue os padrões normais. Passa um tempo e surge um crime estranho em Londres. Aparece um cadáver em uma casa e na parede onde esse cadáver é encontrado, eles encontram escrito essa palavra estranha, Harry. Ninguém consegue descobrir o significado dela. Holmes vai até lá e vai começar a investigar o caso. Esse é o caso inicial do livro. Nós vamos ter que descobrir o que aconteceu, e isso Sherlock Holmes vai se incumbir de fazer.